Olá, meus queridos, Pastor Ramon aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, no Espírito Santo, para terminarmos, depois de 3 vídeos, esse é o 4º, nós terminamos aí a 2ª Epístola de João, Olha que bacana, se você me acompanhou desde o início, você já pode dizer que leu mais uma carta da Bíblia e teve ela explicadinha, verso por verso, isso é muito bom. Vamos ler as palavras finais de João, aqui nos versos 12 e 13. Lembrando que se você não viu os vídeos anteriores, vai lá no YouTube da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu. Você tem uma playlist lá com a primeira carta, que é maior, tem mais vídeos. Mas você também tem essa playlist da 2ª carta de João, onde tem os vídeos anteriores, aí, dos versos 1 até o verso 11. E se Deus quiser, daqui a pouco nós faremos também da 3ª carta de João. Mas vamos lá. 2 João 12 e 13. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Deus nos abençoe, que Ele nos guie aqui nesse momento de estudo da palavra em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, então, nós vimos lá como, no último vídeo, como que amor e mandamentos, o amor que segue os mandamentos ou amor aos mandamentos, ele nos protege dos falsos mestres. Quando nós temos comunhão com a verdade, nós não temos comunhão com o falso. Então João diz, olha, vocês não devem ter comunhão com os falsos mestres. Amor e verdade andam juntos e são incompatíveis com a falsa doutrina. E aí agora nós vamos ver as palavras finais, a saudação e essas palavras finais do apóstolo. Uma saudação muito parecida com a saudação final da 3ª carta de João, mas que nos traz algumas implicações importantes para o nosso encerramento desse estudo. Primeiro, olha como é que é, vamos fazer as notas dos versos. Como é que João termina dizendo que ele tinha mais coisa para dizer, mas que ele preferia falar isso cara a cara, de viva voz. Verso 12. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta. Ou seja, ele tinha mais sobre a doutrina, mais sobre os falsos mestres. É como quem diz, olha, esta carta, ela apresenta uma parte do evangelho, mas há mais, ele é muito maior, ele é muito grande, coisas fantásticas. E não dá para fazer com papel e com tinta, Lembra que essa carta, ela foi escrita em um rolo, um rolo e com pena, escrita ali num material rudimentar. Apesar de ser pescador, João ele era familiarizado, sim, com a escrita. O próprio fato dele citar aí, ele era familiarizado com a escrita. Mas tem uma implicação muito bonita aqui, não sei se você já percebeu, João tem muita coisa para dizer, mas tem coisas que são para ser ditas face a face, Não para ser escritas. Eu fico vendo hoje como o WhatsApp, esses aplicativos de mensagem, às vezes causam tantos problemas que você escreve uma coisa e a pessoa entende outra, ou a letra é fria. Na letra você não identifica o rosto de quem mente, você não vê o sentimento que está por trás daquelas palavras. Tem coisas que é bom serem ditas face a face, Isso é uma implicação muito bonita do final dessa carta. Mas ele também não quis escrever porque ele planeja uma visita. Olha que interessante, verso 12 continua assim. Pois espero em ter convosco e conversaremos de viva voz. Ou seja, João queria, como um bom pastor que era, ele queria visitar os seus filhos na fé. Ele queria visitar as suas filhas. Nós não sabemos se essa visita ocorreu, não há evidência. Mas o ponto que eu quero destacar para os irmãos aqui, olha como é que os apóstolos, eles não eram meros administradores de igreja, eles eram pastores, eles são exemplos, presbíteros, diáconos, pastores, líderes, precisam também e devem ser dessa forma, ir atrás dos membros da igreja, visitá-los, conhecê-los, pastoreá-los, não somente se ocupar com os muitos trabalhos de administração da igreja e deixar de lado o verdadeiro ensino, o estar próximo com o seu... Você, pastor que me ouve, esteja próximo dos membros da sua igreja, visite-os com constância, use esses momentos
para pastorear. João está nos dando aqui um excelente exemplo. Olha, tem coisas, eu queria falar com você, mas eu vou ir te visitar. Eu vou ir falar com vocês. Eu quero ver os irmãos dessa igreja. E olha o propósito dessa visita. É um propósito animador. O verso 12 continua assim: para que a nossa alegria seja completa. Olha só, isso sim é um pastor. Ele se alegra na presença dos irmãos. Ele gosta de estar próximo, ele se alegra em saber que os crentes estão firmes na fé, que eles estão resistindo aos falsos mestres. Ele quer estar lá junto com eles e congratular com isso. Ele quer, a alegria dele vai ser completa quando ele estiver junto dos irmãos. Você sabe com quem que João aprendeu isso? Com o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo se alegrava em estar com os crentes. Dá uma olhada depois em João, no Evangelho de João, João 15, 11, João 16, 24 e João 17, 13. Dá uma lida lá. João 15, 11, João 16, 24 e João 17, 13. Você vai ver com quem que João aprendeu a gostar de estar próximo, a amar a presença dos irmãos. João sabia escrever, mas ele se alegrava na presença dos irmãos, ele gostava de estar junto com os crentes. Outra observação interessante é João não escreveu tudo o que ele queria. E isso nos mostra que a Bíblia, ela não se pronuncia diretamente sobre tudo. É lógico. Mas então isso quer dizer que a Bíblia não é suficiente? É claro que ela é. Só que há coisas que você vai se guiar por princípios. Nem tudo está preto no branco ali, como descrito. Por isso que nós precisamos sermos bons conhecedores da Bíblia. Principalmente aqueles que se propõem a aconselhar outras pessoas, precisam realmente ser entendedores do todo da Bíblia. Porque nem tudo vai estar descrito palavra por palavra. Há coisas que você vai precisar retirar princípios e aplicar esses princípios na vida. Então é isso que João está nos dizendo, né? Olha, eu não escrevi sobre tudo, mas imagina o apóstolo dizendo: olha, o que você precisa está aí. Eu vou visitar vocês para nos alegrarmos mais, mas está aí, eu não escrevi sobre tudo. Tem mais coisa para dizer. A Bíblia, quando você quiser encontrar conselhos na Bíblia, sempre pense nisso. Há pessoas, por exemplo, que abrem a Bíblia aleatoriamente procurando ali respostas. Não é assim. Você precisa conhecer a Bíblia, meu irmão. Não adianta você querer abrir a Bíblia como uma caixinha de surpresa. Você não vai encontrar respostas assim. Muita gente se perde, não encontra a resposta na Bíblia, porque realmente não é uma pessoa que diariamente tem contato. Você precisa ter contato diário com a Bíblia, você precisa meditar nas coisas que ela diz e retirar dali princípios que, isso sim, a Bíblia tem princípios que servem para todas as situações da nossa vida, toda a existência, todas as perguntas existenciais têm resposta na Escritura. Ela é suficiente para as coisas da nossa vida. Tenha isso em mente. Só que nem tudo vai vir preto no branco. Algumas coisas você vai precisar cavar mais fundo, você vai precisar entender e aplicar esses princípios na sua vida. E olha como é que João termina cumprimentando, né, em nome da igreja, o verso 13. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Quem que são os filhos da tua irmã eleita, né? A irmã eleita é a igreja. E os filhos são os membros. Como se João dissesse: os membros da minha igreja estão te cumprimentando. Né? Provavelmente João estava aqui em Éfeso, né? Ele pastoreava a igreja de Éfeso. Então ele diz: olha, os membros de Éfeso estão te mandando aí um abraço, estão te cumprimentando, porque eles também querem o seu bem-estar, eles também querem que vocês resistam aos falsos mestres. E aqui também tem uma observação maravilhosa que precisa ser feita, meus irmãos. Igrejas de Cristo não são indiferentes. Olha que coisa linda. Os irmãos, eles precisam compartilharem as suas dores, as suas vitórias, é lógico, mas compartilharem também as suas dificuldades. É muito estranho um espírito individualista que nós temos hoje entre igrejas. É lógico, se é uma igreja falsa, se é uma igreja que prega um falso evangelho, aí nós realmente não teremos
comunhão com essa igreja. Mas há muitas igrejas, há muitas denominações diferentes que só são diferentes porque discordam de algum detalhe ou outro, coisas que não são tão cruciais assim para a fé. São igrejas irmãs, mas ainda assim existe certa divisão. João, ele nos chama a não termos comunhão com os falsos mestres, mas agora ele mostra como a igreja verdadeira tem que ter comunhão entre si. Nós, irmãos, muitas igrejas menores seriam abençoadas demais se igrejas maiores fossem lá e dessem a mão. Graças a Deus, meus irmãos, eu quero testemunhar da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu. Nós somos uma igreja que ajuda outras igrejas. Uma parte do nosso recurso vai para auxiliar igrejas que precisam. E é isso que tem que ser, a igreja tem que ser assim. Elas são irmãs da mesma denominação, mas aí às vezes também de outras. Se você vê uma outra igreja irmã que prega o evangelho verdadeiro, mas que talvez divirja em algum ponto doutrinário, mas que a sã doutrina está também lá, irmãos, não há problema em ajudar e nós deveríamos sim ajudar uns aos outros. Então João termina a sua carta dando essas lindas implicações, essas aplicações a respeito do pastoreio e da vida da igreja. Um pastor, um presbítero, um líder, ele precisa se alegrar com o crescimento espiritual da igreja. João está feliz com isso. Falou, eu fiquei muito feliz de saber que a igreja está crescendo, receber notícia de vocês. Ele precisa estar alegre com a proximidade dos irmãos. João termina dizendo, eu estou alegre, beleza, mas eu quero ir aí. Eu quero me alegrar com vocês, eu quero estar próximo com vocês. João demonstra o amor que ele prega. Então, pastores, líderes, amem a igreja, estejam próximos dela. E além disso, ele também nos ensina que as igrejas são irmãs. Elas não são organismos separados, mas precisam viver em comunhão, em auxílio mútuo, sim, Senhor. E eu quero terminar com algumas aplicações finais, pegando todo dessa carta. O que essa carta nos ensinou? Primeiro, nos ensinou que a igreja precisa viver em verdade. É fato. Não adianta, irmãos, nós buscarmos comunhão sem a verdade. A comunhão verdadeira, ela gira em torno da verdade. Nós seremos agradáveis a Deus se vivermos em irmandade. E o único jeito de viver em irmandade é estar firmado na verdade, na doutrina apostólica. Essa verdade não é algo subjetivo, é a doutrina pregada pelos apóstolos e registrada na Escritura. Segunda aplicação que essa carta nos ensina, que a igreja precisa viver em amor. E esse amor, ele só brota dessa verdade. É muito ligado a essas duas coisas. O amor só nasce naquele que anda na verdade. E esse amor não é um sentimento, é obediência, é viver, é algo factível, algo palpável, são atitudes. É isso que é o amor. Nós amamos de verdade quando seguimos os mandamentos, quando cumprimos os mandamentos de Deus. Terceira aplicação, a igreja precisa se atentar com falsos mestres, sim. E muitos se apresentam como pregadores. Muitos vão realizar sinais e maravilhas, pois Apocalipse fala que é assim que vem o espírito do anticristo, realizando sinais e prodígios. E nós não devemos olhar com bons olhos para isso. João chama nem receber em casa. Não liga a sua televisão para assistir falso profeta, falso mestre. Não faça isso. Não ligue o som da sua casa para escutar músicas ruins de gente que está pregando um evangelho falso, que está pregando um Cristo falso. Não faça isso. Atente-se para a verdade. E por último, realçar essa aplicação de que a igreja precisa relacionar-se entre si. Igrejas, meus irmãos, não são empresas concorrentes. É lógico, vou deixar bem claro, estou falando de igrejas irmãs, igrejas que realmente pregam a verdade em Cristo, mas olha, a heresia só se propaga quando a igreja não une forças para lutar contra o falso. Então, que Deus abençoe a verdadeira igreja no Brasil a se unir cada vez mais para pregar o verdadeiro evangelho. Irmãos, nós temos o testemunho do apóstolo João na Santa Escritura, dos apóstolos em geral,
Portanto, permaneça na revelação de Deus, tome cuidado com ensinamentos estranhos que diminuem a obra e a pessoa de Cristo. Olha, Cristo é a nossa salvação e a nossa alegria. Cuidado com aqueles que diminuem a obra de Jesus Cristo. Que o Senhor, querido, nos conceda permanecer fiéis, santos, no santo ensino da palavra, que Ele nos proteja, portanto, de todo engano, que Ele nos dê a oportunidade de termos comunhão uns com os outros, congregações fiéis, se amando, para que na vinda dEle a nossa alegria seja então completa naquele momento final. Que Deus te abençoe, que Ele aplique essas palavras no seu coração e, se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos estar gravando a terceira carta de João. Deus abençoe. Até a próxima.